Neste vídeo eu vou te apresentar como seria uma viagem ao núcleo da Terra. Peço que se inscreva em nosso canal e deixe seu like, para que possamos trazer mais conteúdos como esse. Imagina fazer uma viagem ao centro da Terra, percorrendo suas diferentes camadas, desde a superfície até o núcleo interno. Seria uma aventura épica e incrível. A Terra é composta por várias camadas, a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a camada mais fina e sólida que compreende a superfície do planeta, onde vivemos. Abaixo dela, encontramos o manto, que é mais espesso e constituído por rochas em estado semissólido. Para acessar o núcleo, precisaríamos atravessar o manto, que é a camada mais desafiadora da jornada. Devido à sua alta temperatura e pressão, seria uma tarefa extremamente complexa e perigosa. O núcleo da Terra é dividido em duas partes, o núcleo externo, que é líquido, e o núcleo interno, que é sólido. O núcleo interno é composto principalmente de ferro e níquel, e acredita-se que seja responsável por gerar o campo magnético do nosso planeta. Infelizmente, atualmente não temos a tecnologia ou recursos necessários para realizar essa viagem ao centro da Terra. No entanto, cientistas estudam constantemente o interior do nosso planeta através de métodos indiretos, como terremotos e ondas sísmicas. Uma viagem ao centro da Terra seria uma jornada fascinante e repleta de desafios, mas, por enquanto, continuamos a desvendar os mistérios do nosso planeta através de pesquisas e estudos científicos. Imaginar uma viagem ao núcleo da Terra é empolgante, mas também repleta de desafios e perigos impressionantes. A primeira grande dificuldade seria atravessar a crosta terrestre, a camada mais fina e sólida que compreende a superfície do nosso planeta. Essa camada pode ter até 70 km de espessura e enfrentar os obstáculos naturais, como rochas e terrenos acidentados, seria uma tarefa árdua. Conforme avançássemos para o manto, a camada seguinte, nos depararíamos com temperaturas crescentes e condições extremamente hostis. O manto é constituído de rochas em estado semissólido e pode chegar a milhares de graus Celsius em algumas profundidades. Lidar com esse calor intenso seria um dos principais desafios da viagem. Além das altas temperaturas, a pressão também aumentaria significativamente à medida que nos aproximamos do núcleo interno. A pressão no núcleo pode ser cerca de 3,5 milhões de vezes maior do que a que sentimos na superfície da Terra. Suportar essa pressão extrema seria uma tarefa impossível para qualquer tipo de veículo ou equipamento criado pelo ser humano. Outro perigo seria o fato de que o núcleo é composto principalmente de ferro e níquel fundidos, formando uma camada líquida em seu exterior. A dinâmica desse material líquido é responsável pelo campo magnético da Terra. Se estivéssemos no núcleo, seríamos expostos a fortes correntes magnéticas, o que seria extremamente prejudicial à nossa saúde. Portanto, embora a ideia de viajar ao centro da Terra seja emocionante, a realidade é que enfrentaremos uma série de desafios insuperáveis, incluindo temperaturas extremas, pressões elevadíssimas e perigosos campos magnéticos. Por enquanto, essa viagem épica permanece um feito da imaginação e das pesquisas científicas. O núcleo da Terra é uma parte fascinante e crucial para entender como nosso planeta funciona. Ele está localizado bem no centro da Terra, abaixo do manto, e é composto principalmente de ferro e níquel. Existem duas partes distintas no núcleo, o núcleo externo, que é líquido, e o núcleo interno, que é sólido. O núcleo externo é composto por ferro e níquel fundidos, e é responsável por um fenômeno interessante chamado de correntes de convecção. Essas correntes são como rios de metal líquido, que movem o material quente para cima e o material frio para baixo, criando um movimento constante. Esse movimento das correntes de convecção no núcleo externo é o que gera o campo magnético da Terra. O campo magnético é essencial para a nossa sobrevivência, pois protege a Terra das partículas carregadas do vento solar,
mantendo nossa atmosfera segura e possibilitando a vida como a conhecemos. Já o núcleo interno é sólido, mesmo estando em temperaturas extremamente altas. Isso ocorre porque a pressão no núcleo é tão intensa que mantém o ferro e o níquel em estado sólido, mesmo quando estão submetidos a temperaturas muito superiores ao ponto de fusão desses materiais. O estudo do núcleo da Terra é desafiador, uma vez que não podemos viajar até lá para investigá-lo diretamente. No entanto, os cientistas usam dados de terremotos e ondas sísmicas para estudar as propriedades do núcleo e fazer inferências sobre sua composição e comportamento. O núcleo terrestre é uma das maravilhas ocultas do nosso planeta, e entender seu papel é fundamental para compreender os fenômenos geofísicos e manter a Terra como um ambiente propício para a vida. Para começar essa jornada, você teria que atravessar a crosta terrestre, que é a camada mais fina e sólida da Terra, onde vivemos. A crosta é como a casca da Terra e possui muitas rochas e montanhas que seriam um verdadeiro desafio para qualquer viajante. À medida que você se aprofunda na Terra, chegaria ao manto, uma camada quente e semissólida composta por rochas em fusão parcial. As temperaturas aqui podem ser muito elevadas, chegando a milhares de graus Celsius, e os desafios aumentariam à medida que a pressão aumenta. A viagem se tornaria cada vez mais difícil à medida que você se aproximasse do núcleo, onde o calor e a pressão são extremos. O núcleo da Terra é composto principalmente de ferro e níquel, em estado líquido no núcleo externo e sólido no núcleo interno. A pressão aqui é milhões de vezes maior do que na superfície, o que tornaria impossível para qualquer ser humano resistir. Além dos desafios físicos, você enfrentaria os perigos de correntes magnéticas intensas. O núcleo da Terra é responsável pelo campo magnético que protege nosso planeta de partículas carregadas do espaço, como o vento solar. Essas correntes magnéticas poderiam representar um risco para a sua segurança. O núcleo da Terra é uma das partes mais enigmáticas e inexploradas do nosso planeta. Apesar de muitos avanços científicos, ainda existem mistérios que intrigam os pesquisadores. Uma das grandes questões é a composição exata do núcleo. Sabemos que é composto principalmente de ferro e níquel, mas ainda há detalhes sobre outros elementos presentes ali que não foram totalmente esclarecidos. Outro mistério é a dinâmica das correntes de convecção no núcleo externo. Essas correntes movimentam o material líquido de forma semelhante ao movimento de uma panela de água fervendo. Entender completamente como essas correntes funcionam e como influenciam nosso planeta é um desafio para os cientistas. Também existe uma questão intrigante sobre a velocidade com que o núcleo interno sólido está se solidificando. Acredita-se que o núcleo interno esteja esfriando gradualmente, mas ainda não temos certeza sobre a rapidez desse processo. Outro mistério está relacionado à geração do campo magnético da Terra. Sabemos que é resultado da movimentação do material no núcleo externo, mas os detalhes precisos desse mecanismo ainda são objeto de pesquisas intensas. Por fim, a forma e a geometria exata do núcleo também são tópicos de investigação. Tentar entender se é esférico perfeito ou se possui alguma irregularidade é um desafio interessante para os cientistas. Esses mistérios do núcleo da Terra são o que impulsiona a curiosidade dos cientistas e motivam novas pesquisas e estudos. À medida que a ciência avança, esperamos que essas perguntas sejam respondidas e que possamos desvendar completamente os segredos que o núcleo do nosso planeta ainda guarda. E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu like e até a próxima!